Olá pessoal, vamos então fazer o exercício do payback, né? A dinâmica número 1 dessa aula número 4. Você quer montar uma loja de franquia famosa, os investimentos iniciais são de 1.207.590. Esse número inclui taxa da franqueadora, preparação da loja, abertura da empresa, alvará, estoque inicial e tudo mais. Resultados líquidos, portanto fluxos de caixa líquidos, são descritos a seguir. Então você teria aí um retorno de 300 mil no ano 1, né, no período 1, 400 no ano 2, 500 em 3, 600 em 4 e 600 no ano 5. Você pode considerar que a taxa de retorno adequada a esse tipo de investimento é de 16%. Calcular quanto tempo de operação esse projeto de montar a loja de franquia precisa para se pagar de volta. Em outras palavras, de quanto tempo de operação regular esse projeto precisa para pagar o valor de 1.207.590, incluindo taxa de remuneração do capital de 16% ao ano. Bom, então, seguindo essa lógica, né, calculando o valor presente de cada um dos fluxos de caixa desse projeto, usando a taxa de desconto de 16% ao ano, obtemos. Então, se formos fazer por HP, então, só para recapitular, né, ó, a gente lançaria esses dados aqui para calcular o valor presente do período 1, esses 300 mil, olha só. 300 mil FV, a taxa que é 16, né, então 16 é o I, 1 vai ser o N, e aí você pede o PV, e vai chegar em 258.620,69. Fazendo esse mesmo, seguindo esse mesmo raciocínio para esses 400 mil do período 2, então seria 400 mil FV, 16I, 2N, né, porque se refere a dois períodos, e aí pedindo PV. Para o período 3 seria isso, para o período 4 isso, e para o período 5 seria isso, 285, 667 e 81. Caso o aluno prefira utilizar a fórmula do valor presente, cuja fórmula é essa, né, valor presente igual a valor futuro, que divide 1 mais a taxa elevado ao tempo, também dá certo. Então, no primeiro período, como que ficaria a minha fórmula? Valor presente é igual a esse valor futuro de 300 mil, dividido por 1 mais a taxa de 0,16, elevado ao tempo, no caso 1 ano. Então, valor presente para o período 1 seria de 258.620. Mesmo valor, tá vendo? Então, tanto faz se o aluno preferir fazer por fórmula ou com input na HP das informações. Fazendo isso para o período 2, vamos lá. 297.265. Como que eu fiz aqui? 400 mil de valor futuro, que divide 1 mais a taxa de 16% elevado ao número do período, no caso 2 anos. E aí fazemos da mesma forma para os demais períodos, chegando nos mesmos resultados, né? Então, aqui eu deixo demonstrado as duas formas de se chegar nessa informação, tá ok? Bom, aplicando então esses resultados nos nossos fluxos aqui, ó, só para deixar visualizado essas informações, vamos trazer então os 258.620, os 297.265, os 320, 328 e assim por diante, né? E agora, fazendo as contas período a período, podemos observar na tabela abaixo que somente após o quarto ano é que o investimento inicial de 1.207.590 é completamente reembolsado aos investidores. Como que a gente faz essa conta? Bom, então vamos entender que os fluxos seriam assim, né? Ó, aquele investimento inicial de 1.207.000, aí no período 1 eu teria a valor presente 258.620, conforme nós chegamos agora. No período 2, os 297, no 3, 320 e assim sucessivamente. Em contrapartida, vamos ver quanto que eu teria de saldos de investimento. Então, por exemplo, aqui eu investi 1.207.000. Então, nesse momento, o meu saldo de investimento é negativo em 1.207.590. Lá no ano 1, recebi, né, eu obtive um retorno de 258.620. Só que como eu investi 1.207.000, abatendo esses 258, eu ainda ficaria negativo, né, em 948.969. No período 2, eu teria mais um valor recebido de 297. Então eu abateria desse saldo e ficaria com 651.704,15.
que abatendo os 320 do período 3, me daria 331, 375 e 31. Quando chegaria no período, aliás, no ano 4, eu teria esse retorno de 331.374, zerando o valor que eu investi. Né? E daqui para frente o que vier é lucro. Né? Então, digamos que nesse caso, nesse exercício, o payback descontado seria de 4 anos. Né? Então, está aí a resposta, como que ficaria aqui com relação aos saldos período a período, demonstrando aqui que no período 4 é que eu teria o retorno de 100%, tá ok? Número 2, o projeto Gama custa R$10.000 e projeta um pagamento anual perpétuo de R$3.333,33. Trata-se de um projeto gerador perpétuo de fluxos de caixa e a taxa de desconto adequada é de 12,5898% ao ano. Calcule o payback simples e o payback descontado desse projeto. Então, solução para o payback simples. Aqui eu teria demonstrado o fluxo de caixa, né? E os saldos de investimento, como que ficaria no payback simples? Bom, se eu tenho 10 mil e no período 1 eu tive um retorno de 3.333, fiquei negativo ainda em 6.666. Como no ano 2 eu tive mais uma entrada de 3.333, ficaria aí com saldo de 3.333 negativo. No ano 3, com a entrada de mais 3.333, zeraria o valor que eu investi no meu projeto. Então, pelo payback simples, pelo payback simples, seríamos aí de 3 anos, precisaríamos de 3 anos para ter o retorno do que eu investi, ok? Então, verificamos que com 3 períodos pagamos o investimento de 10. Pelo descontado agora, né? Então, pelo descontado, o que nós vamos fazer? Ó? Aqui está a fórmula do valor presente para se chegar aqui no valor presente, né? Apesar de ser um fluxo através da perpetuidade, eu posso utilizar essa fórmula para se calcular o valor presente desses períodos aqui iniciais, pelo menos, até que eu chegue num valor de R$10.000. Dá para se fazer, ok? Então vamos lá. Se eu pegar os 3.333,33 do período 1, que é o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa, que é de 12,5898, eu chegaria num valor presente de 2.960,60. Fazendo o seu cálculo agora para esse T2, eu teria aqui 2.629,54 de valor presente. Para o período 3, eu chegaria em 2.335 e para o período 4, 2.074. E só por desencargo, né, para o período 5 eu teria 1.842,40. Eu poderia também fazer utilizando o input das informações no HP, né? 3.333 FV, 12,5898 é o I, 1 é o N, né, nesse caso aqui, e aí eu peço o PV. Chego no valor presente do período 1. E assim sucessivamente para os demais períodos, né, chegando-se nos mesmos resultados aqui, fazendo de uma ou de outra forma. E aí nós demonstraríamos então esses valores que nós chegamos, né, esses valores presentes que nós chegamos. Então, vamos replicar aqui para demonstrar como que ficariam esses valores presentes no nosso fluxo. Né? E agora vamos fazer então, essas são as informações dos valores presentes no nosso fluxo. O investimento inicial, que era de 10, os 2.960, que é o valor presente no período 1, os 2.629 no período 2 e assim por diante. Com relação aos saldos de investimento, então no período 0 eu investi 10 mil. No período 1 eu tive de volta 2.960, ficando com esse saldo. No período 2 eu tive 2.629 de entrada, ficando ainda com saldo negativo. No período 3 entraram mais 2.335, mas ainda fico com saldo negativo. E aí lá no ano 4, no período 4, eu tive um retorno que cobriu aí o valor do meu investimento de 10 mil. Então, se nós somarmos os valores investidos já trazidos a valor presente dos 4 anos, nós chegamos num valor de 10 mil reais. Portanto, payback descontado de 4. Número 3. Considera um projeto na área de turismo que apresenta um custo inicial para implantação de 3.500 com uma taxa de 10% ao ano. E aqui estão os fluxos. Bom, determine o payback descontado desse projeto, seja ele contínuo ou não. Então vamos lá. Primeiro passo a ser feito é trazer a valor presente cada um desses fluxos, né? Então vamos lá. 1.100
input na calculadora, como que seria? 1.100 FV, a taxa, o período, e aí você solicita o PV, chega em R$1.000. Para o período 2, onde nós temos 1.210, trazendo-se a valor presente com 2N, né, chegamos em R$1.000. Para o período 3, também chegamos em 1.000, e para os demais períodos nós também chegamos em R$1.000. E caso o aluno prefira utilizar a fórmula, fique à vontade, mas também é para chegar nos mesmos R$1.000 por período. Então vamos lá. Esse seria o nosso fluxo inicial, né, conforme está aqui. Eu só vou replicá-lo aqui embaixo. Né? Esse seria o fluxo inicial. E aqui embaixo, esse mesmo fluxo, porém já trazido a valor presente. Né? Como que ficariam os valores presentes demonstrados aqui? Eu estou demonstrando, então, essas informações aqui. E os saldos de investimento, vamos lá, 3.500 foi o valor investido, então até então meu saldo é negativo de 3.500. Com a entrada de 1.000 ficou em 2.500, com a entrada de mais 1.000, 1.500 e assim por diante. Ó. No período 4, entrou mais 1.000 e do meu saldo que era negativo em 500 passa a ser positivo em 500. E aí no período 5 entra mais 1.000 ficando em 1.500 de saldo. Vamos ver como que fica com relação ao payback nesse caso? Então, olha só, 3 primeiros anos nós consideramos ano fechado, né? Então, esses 3 primeiros anos, de fato, foram utilizados 100% do valor do meu fluxo. Já no quarto ano, ó, eu cobri metade do valor do meu fluxo. Então, meio ano, digamos assim, é o valor que eu vou, o período que eu vou considerar aí desses R$1.000 aqui, ó. Então podemos dizer que em 3 anos e meio nós conseguimos ter o retorno do valor investido de 3.500. Tá ok? Então payback descontado de 3 anos e meio nesse caso, tá ok? E é isso, os exercícios referentes a payback. Bons estudos!